Fala galera, hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre cetoacidose diabética, tá certo? Vou tentar explicar um pouquinho da fisiopatologia para vocês aí, espero que vocês consigam entender e me acompanhar rapidinho aí, tá bom? Bom, quando a gente começa a falar dessa complicação aí, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que é uma complicação mesmo. E é uma complicação de quem, pessoal? É uma complicação da diabetes mellitus, tá bom? Então, a gente vai ver que é uma complicação da diabetes mellitus, principalmente quando a gente fala da diabetes mellitus tipo 1. Não que a tipo 2 ela não possa também complicar com uma cetoacidose diabética. Muitas vezes a gente vai ver que a pessoa que tem uma diabetes tipo 2, ela já abre o quadro dela de diabetes tipo 2 com a complicação de uma cetoacidose, porque ela não sabia que ela tinha essa condição e acabou gerando o quadro e aí que ela acaba descobrindo, tá certo? E aí não necessariamente ela vai precisar fazer o uso de insulinoterapia. Combinado, pessoal? Mas vamos reservar esse carinha aqui, especialmente para diabetes mellitus tipo 1 aqui, que é o grande vilão que vai desencadear esse processo que a gente está falando. Quando a gente fala de cetoacidose diabética, nada mais é do que uma acidose metabólica causada por uma descompensação da diabetes daquele paciente, tá certo? E a gente tem alguns fatores de riscos que acabam acontecendo aí, que acabam aparecendo para que essa descompensação aconteça. E eu vou citar os dois principais aqui, para a gente não ficar perdendo muito tempo, tá bom, pessoal? Os dois principais fatores de riscos seriam o primeiro, o não uso da insulina, tá certo? Ou aquele paciente que faz a utilização incorreta da sua insulina, o paciente que é insulino dependente, porém, do nada ele resolveu parar de usar insulina. Ele falou, eu não preciso mais disso, eu não vou usar mais insulina. Já não preciso, meu corpo não precisa mais. E aí ele acaba evoluindo com esse quadro aí, tá bom? E quadros inflamatórios, tá bom, pessoal? Inflamatórios. Geralmente, uma infecção, quando o paciente desenvolve uma infecção, principalmente a nível pulmonar, uma pneumonia, algo assim, que é uma infecção muito grande que a gente vai ter aí no corpo, o que acontece? Durante o processo de infecção, a gente acaba gerando um estresse no nosso corpo, tá certo? E o estresse, ele acaba liberando, ou seja, ele acaba aumentando o nível de cortisol, ele acaba aumentando o nível de adrenérgicos ali, né? Tá certo, pessoal? Principalmente as catecolaminas que a gente está falando ali, principalmente a adrenalina, né? A epinefrina. E esses caras a gente vai ver que eles têm uma função primordial na cetoacidose diabética. Então, só para que a gente comece a fechar o nosso entendimento mais ou menos aí, o que acontece basicamente para que desencadeie a cetoacidose diabética? A gente tem que lembrar que é o seguinte, num mecanismo normal aí, de um paciente normal, ou que está usando insulina e tudo mais, a insulina, ela tem a função primordial de facilitar a entrada da glicose na célula, tá certo? Então ela vai lá, se une ao seu receptor celular, promove algumas reações, algumas alterações químicas na membrana da célula, traz aquelas proteínas para a membrana, abrindo aquelas proteínas chamadas GLUT, né? E aí as GLUT ali, elas permitem a entrada da glicose na célula para que a glicose seja metabolizada dentro da célula. Tá bom? Isso quando a gente tem a insulina. Porém, quando a gente tem a insulina, a gente não tem os hormônios contrarreguladores da insulina, que seriam quem? Então, eu vou colocar aqui, ó, contrarreguladores da insulina. No caso, os principais que a gente tem é o GH, o cortisol, a adrenalina e o glucagon. Tá bom, pessoal? Quando eu tenho a minha insulina elevada, eu tenho esses caras diminuídos, tá certo? E aí, o que acontece aí? Como a gente falou que um dos principais problemas é a não utilização da insulina de forma correta, tá certo? Ou o paciente que não sabia que tinha diabetes, e a diabetes é um problema na insulina. No caso da diabetes tipo 1, a insulina não existe, foram destruídas as ilhotas de Langerhans, foram destruídas as células betas e não produzem insulina. Então, no caso aqui, pessoal, eu não tenho insulina, tá certo? Se eu não tenho insulina, se ela
está em falta, ou seja, ela está diminuída, quem irá aumentar no meu corpo? Os hormônios contra-insulínicos, tá certo? Os hormônios contra-insulínicos. E olha só que coisa interessante. A insulina, ela é um hormônio anabólico, tá certo? Ela é um hormônio anabólico. Ela permite a entrada de aminoácidos dentro das nossas células para que proteínas sejam formadas. Já do outro lado, a gente tem os hormônios catabólicos. Claro que se a gente for olhar para o GH isoladamente, o GH também produz a mesma coisa que a insulina. Ele permite a entrada de aminoácidos dentro da célula e permite um aumento das proteínas. Porém, o catabolismo que esses caras vão promover aqui não é a nível proteico que a gente está querendo dizer exatamente, tá bom? É a nível dos lipídios do nosso corpo, tá certo? Porque quando eu não tenho a insulina, eu não tenho insulina trabalhando. Então, quem que aumentou no meu corpo aqui? Aumentou o GH, aumentou o cortisol, aumentou a adrenalina, aumentou o glucagon. Olha só que loucura. E esses caras, eles conseguem, que são os hormônios contrarreguladores, eles conseguem ir num local lá conhecido como tecido adiposo, tá certo? Eles vão lá no nosso tecido adiposo, beleza, pessoal? Que é onde a gente tem o nosso estoque de triglicerídeos. Então, lá no nosso tecido adiposo é onde a gente tem o nosso estoque de triglicerídeos. O que esses caras fazem? Quando eles chegam no nosso tecido adiposo, eles ativam uma pequena enzima conhecida como lipase. Olha o nome, lipase, lipídios, tá certo? Então é uma enzima que promove a lise desses lipídios, ou seja, ela quebra o nosso triglicerídeo que está armazenado nos nossos adipócitos, tá certo? Ela consegue ir no nosso adipócito e quebrar esse triglicerídeo. E aí o meu triglicerídeo ele vai ser quebrado em monoglicerol, tá certo? Que é um dos caras aí. E os ácidos graxos, tá certo? Então a gente tem os ácidos graxos também. Então lembra que o triglicerídeo ele é formado por 3 ácidos graxos e um monoglicerol, tá certo? Então, quando tudo isso acontece, ó, então vamos só para a gente recapitular. Eu não tenho a insulina, tá certo? Bloqueou a insulina, aumentou os hormônios contrarreguladores da insulina, GH, cortisol, adrenalina e glucagon. Esses hormônios eles vão lá no tecido adiposo, estimulam a lipase, tá certo? Essa lipase ela vai lá no adipócito e pega o adipócito e começa a quebrar o triglicerídeo que está dentro desse adipócito, tá certo? Liberando para a gente ali monoglicerol e ácido graxo, tá certo, pessoal? E olha só que interessante. O que acontece aqui? Esses caras aqui, eles migram para onde? Eles migram lá pro fígado, tá certo? Eles migram lá pro fígado. E aí, no fígado aqui é onde que vai começar a acontecer a mágica que a gente está falando aí, tá certo? Então, quando a gente fala do fígado aqui, ó, e ele recebe esses carinhas aí que a gente estava falando, ele vai utilizar esses ácidos graxos para promover energia, tá certo? Ele vai utilizar esses ácidos graxos para a produção de energia. O que acontece aí? Ele pega o ácido graxo, pessoal, que em condições normais, quando eu tenho a insulina, eu não tenho esse ácido graxo em excesso ali no meu fígado, tá certo? Porém, como agora eu não tenho a insulina, o meu corpo ele entende como se eu não estivesse comendo, certo? Como se eu não estivesse comendo. Então, o que eu preciso fazer? Preciso arrumar alguma outra forma de sustentar o meu corpo ali, mesmo que eu esteja comendo. Esse é o pensamento que eu quero que vocês tenham. Por exemplo, ó, não tem insulina no meu corpo. Se não tem insulina, não vai entrar glicose nas células. Não entrando glicose, o meu corpo acha que eu não estou comendo, mesmo que eu esteja comendo, tá certo? Então, o que o corpo vai fazer? Ele vai encontrar um mecanismo alternativo para tentar sustentar o corpo, tá certo? E qual seria esse mecanismo? Isso que a gente está falando agora. Ele vai quebrar o triglicerídeo e liberar esse ácido graxo que vai lá para o nosso fígado, tá certo, pessoal? E aí o que acontece? Esse ácido graxo aí, ele vai começar a passar por um processo de oxidação. Então,
ele vai entrar nas nossas mitocôndrias. Ele entra nas mitocôndrias através da carnitina, através do processo da carnitina, tá bom? Então, ele se une à carnitina para facilitar a entrada dele dentro das mitocôndrias. Depois, na hora que ele está dentro da mitocôndria, ele se solta. Dentro da mitocôndria, o que vai acontecer com esse ácido graxo aí? Ele vai ser oxidado, tá certo? A gente oxida o ácido graxo através de uma oxidação conhecida como oxidação beta, tá certo, pessoal? E aí, esse ácido graxo oxidado, através dessa oxidação beta, ele será convertido a quê? Ele vai ser convertido a acetil-CoA. Poxa, Thiago, o mesmo cara que a gente utiliza lá para o ciclo de Krebs. Exato, é o mesmo cara. Então, a gente vai começar a conseguir produzir energia através do ácido graxo. E a gente vai ver que o ácido graxo ele tem a capacidade de produzir muito mais energia, muito mais ATP, do que a própria glicose, tá certo, pessoal? Só que o que acontece? Esse mecanismo ele vai estar descontrolado, desregulado, ele vai estar doidão. Então eu vou começar a produzir muito acetil-CoA. Vai estar muito elevado a produção de acetil-CoA, tá certo? E aí o que acontece? Num primeiro momento, eu utilizo esse acetil-CoA como energia, mas com esse aumento exagerado, exacerbado do acetil-CoA, eu preciso dar um fim nesse cara, eu não posso deixar ele ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a transformar esse acetil-CoA em uns carinhas conhecidos como corpos cetônicos, tá bom? Então, eu transformo esse acetil-CoA em corpos cetônicos. E olha só que legal. Os corpos cetônicos, num primeiro momento, eles podem ser até que meio que benéficos, entre parênteses ali, por quê? Isso é uma forma de manter o nosso corpo ativo, tá certo, pessoal? Só para que vocês entendam aonde eu quero chegar e a linha de raciocínio aqui para a gente não se perder é o seguinte. Quando a gente fica sem comer durante muito tempo, que a gente não tem glicose suficiente no nosso corpo, para o nosso cérebro se manter ativo e atento, para a gente conseguir ir atrás e buscar comida e buscar alguma coisa para se alimentar, eu consigo fazer a produção desses corpos cetônicos aí, porque a gente sabe que o neurônio ele se alimenta basicamente de glicose, tá certo? E não precisa nem de insulina para que a glicose entre no meu neurônio, tá certo? Porém, quando a gente fica muito tempo sem comer carboidrato, né, algo que tem aqui no produto final vai virar açúcar, a gente consegue produzir o corpo cetônico e o corpo cetônico ele consegue, num primeiro momento, substituir a glicose lá no meu neurônio, tá certo? E é basicamente isso que acontece na cetoacidose diabética. Porém, a diferença é que eu estou comendo, tá certo? Uma coisa é eu não comer e produzir o corpo cetônico para me manter ativo. A outra coisa é eu estar comendo. O problema é que eu não tenho insulina. Eu não tendo insulina, não entra glicose na célula, tá certo? Não entrando glicose na célula, o meu corpo entende que eu não estou comendo e começa a produção desses corpos cetônicos. Mas aí vocês vão se perguntar, Thiago, mas você acabou de falar que o neurônio não precisa de insulina para que a glicose entre nos neurônios. Tá certo, a insulina ela continua entrando nos neurônios. Porém, o resto do meu corpo não entende isso. O resto do meu corpo entende que eu não estou comendo. Tá certo? Então, vai acontecer exatamente o que a gente está falando. E pelo fato de não ter insulina, eu tenho o aumento dos hormônios contrarreguladores. Tá certo? E os hormônios contrarreguladores que vão promover a lipólise, que vão promover a quebra do triglicerídeo, aí esses triglicerídeos correm para o fígado, oxidam através da oxidação beta, formam acetil-CoA e a partir do acetil-CoA eles formam os corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos começam a correr pela nossa circulação. Só que qual que é o problema aqui, pessoal? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que os corpos cetônicos eles são formados por três carinhas principais aí, tá certo? Então a gente vai ter o ácido beta-hidroxibutírico, a gente vai ter o ácido
acético e a acetona. Tá certo? Esses são os 3 principais corpos cetônicos que a gente vai ter aí. Beleza, pessoal? E qual que é o problema? O problema é o seguinte, que a acetona, ela consegue facilmente ser eliminada pela nossa respiração. Tá certo? Então a gente consegue eliminar a acetona pela respiração. E aí vem aquele famoso cheiro de maçã podre que eles falam que o diabético tem, né? Quando ele está entrando num estado de cetose ali. Então, que no caso é a cetose, né? Então fala que tem um cheiro de maçã podre ou uva podre, alguma coisa assim que é um exala, ao exalar é um cheiro adocicado, alguma coisa assim. Tá certo? Porque ele é eliminado pela respiração. Porém, o ácido acetoacético e o ácido beta-hidroxibutírico, eles são ácidos não voláteis que não conseguem ser eliminados pela respiração. E eles devem ser eliminados por quem? Pelo rim, que já é um processo mais lento, mais difícil, tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai demorar para que o rim consiga se adaptar, que ele consiga produzir novos bicarbonatos ou reabsorver aquele bicarbonato que está sendo filtrado e eliminar o hidrogênio que eu tenho em excesso no meu corpo, tá certo? Então, aí que está o grande problema, tá certo, galera? Aí que está o grande problema. E aí, o que vai acontecer? Eu não posso esquecer que esses caras são ácidos. Se eu tenho ácido elevando no meu corpo, ou seja, eu tenho um aumento de hidrogênio, galera. Aumentando o hidrogênio, o que está acontecendo com o meu pH? Lembrando que o pH ele é inversamente proporcional ao hidrogênio, eu estarei diminuindo o meu pH. Se eu diminuo o meu pH, eu entro num estado conhecido como acidose. Tá certo? Porém, como é um processo metabólico que está causando tudo isso daí, a gente vai chamar de acidose metabólica. Tá certo? E como esse processo está sendo causado por corpos cetônicos ou cetoácidos, então a gente vai chamar o processo todo de cetoacidose diabética. Fechou, pessoal? Cetoacidose diabética. Basicamente, é assim que acontece o quadro da cetoacidose diabética. De uma forma bem um pouco resumida, tá bom? Então, eu entrei na parte bem bioquímica da coisa aí, para que não confundir muito. Aqui eu acho que já dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo, beleza? E aí, a partir daí, o que vai acontecer? A partir daí, pessoal, é a hora que começa a ter os sintomas que esse paciente vai apresentar, porque ele está cheio de cetoácidos, ele está cheio de corpo cetônico no corpo dele ali, tá certo? E aí, olha só que loucura, a gente vai começar a apresentar alguma clínica. O paciente ele apresenta uma clínica prévia a esse quadro aí. E a clínica que ele apresenta, basicamente, ela é aquela clínica do próprio paciente que tenha diabetes mesmo, tá certo? Que no caso vai ser o aumento da sede, né? O paciente ele vai ter aumento da sede. Então ele vai ter uma polidipsia no caso ali, ele vai começar a querer beber muita água, tá certo? Então ele aumenta a sede, então ele vai ter uma polidipsia. Além do mais, ele vai ter poliúria, tá certo? Ele começa a perder muita água pelo rim ali, tá certo? Então, perdendo muita água, ele está eliminando água, aumenta a minha osmolaridade, por isso que eu vou ter sede, vou ter polidipsia, tá certo? Eu tenho um quadro aqui também de perda de peso. Geralmente o paciente ele pode relatar a perda de peso, tá certo? Ele pode apresentar, aqui é uma coisa que eu quero que vocês se atentem bastante, pessoal, vou colocar até em outra cor, que isso já aconteceu comigo na prática, e eu não vou mentir para vocês, eu comi uma mosca ali na hora, mas depois veio na minha cabeça isso daí, tá certo? Dor abdominal. Tá certo? Dor abdominal no quadrante superior do abdômen, principalmente em epigastro ali. Então eu estava indo por uma úlcera, ou talvez uma pancreatite, e não me atentei para o caso da paciente ser diabética, tá certo? Depois que eu fui ver a glicemia capilar dela e vi que estava
já tinha no aparelhinho lá na glicemia capilar, já estava no high, para cima de 600, né? Então aí foi a hora que eu liguei com a cetoacidose diabética, tá bom? E o paciente também vai apresentar uma alteração na frequência respiratória, tá certo? Ele vai ter um aumento na frequência respiratória. E é uma respiraçãozinha que a gente dá um nomezinho legal para ela, que é a respiração de Kussmaul, tá certo? Essa respiração de Kussmaul aí, que é aquela respiração, é um ataque de espineia, só que é uma respiração que ela não é tão profunda assim a ponto de tentar compensar o que está acontecendo, tá bom? E por que isso está acontecendo, pessoal? É só lembrar do respiratório, né? Aumentou o hidrogênio no meu corpo, aumenta CO2, aumentou o CO2, estimula a zona quimiosensível, aumenta a frequência respiratória. Então, respiração de Kussmaul. Não vou entrar no âmbito da respiração aqui, tá bom? Só lembrem que esse é o quadro típico desse paciente aí, tá certo? Então, olha só que loucura, olha o que a gente já foi criando, olha o monstro que a gente foi criando aqui, tá certo? Então essa é a clínica que o paciente vai apresentar, beleza? E agora vem um detalhe interessante, aqui que eu quero que vocês entendam. O paciente, eu falei para vocês que ele não tem insulina, tá certo? Ele não tem insulina, então ó, a gente vai bloquear a insulina. Pessoal, só que é o seguinte, mesmo ele não tendo insulina, ele está comendo. Então, o que vocês acham que vai acontecer com a insulina no sangue dele? Vai aumentar, perdão, a insulina não, com a glicemia no sangue dele. Vai aumentar a glicemia, tá certo? E esse aumento da glicemia, ele se dá tanto pelo paciente estar se alimentando, tanto pelo fígado tentando compensar isso daí, promovendo uma glicogênese, uma glicólise, tá certo? Os músculos também promovem glicólise, então a gente acaba tendo um aumento de açúcar, de glicose no nosso sangue. Então a gente tem um aumento da nossa glicemia. E aí, olha onde eu quero chegar com vocês. Se aumentou a glicemia, automaticamente aumenta a osmolaridade em leque, em líquido extracelular. Tá certo, pessoal? Aumenta a osmolaridade em líquido extracelular. Beleza? Então, esse é o principal fator. O paciente ele vai ter um aumento da osmolaridade. Não vai ser uma osmolaridade tão exagerada, mas ele vai ter um aumento da osmolaridade em leque. E o que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Quando aumenta a osmolaridade em leque, tá certo? Pensem que aqui a gente tem uma célula, tá certo? E aumentou a osmolaridade em leque, graças a essa glicemia aí. Então, graças à glicose, e eu também não posso esquecer que eu tenho o meu sódio ainda, tá certo? Com a osmolaridade aumentada, eu começo a puxar água do intracelular para o extracelular. Então, começa a sair água de dentro da célula para o extracelular, tá certo, pessoal? E aí, olha só que loucura. Quando a água começa a ser puxada de dentro da célula para fora, junto com essa água, eu acabo puxando um pouquinho de potássio. Um pouquinho de potássio acaba vindo junto, tá certo? E aí vocês devem pensar, poxa, que legal, o potássio então vai estar aumentado no nosso líquido extracelular. Calma aí que a gente já vai chegar nesse ponto aí. Tá bom, pessoal? Além do mais, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando eu não tenho insulina, ela também é um hormônio que trabalha na bomba de sódio e potássio ATPase, né? Lembra que joga 3 sódios para fora e joga 2 potássios para dentro da célula. Se eu não tenho insulina, essa bomba, ela não é que vai ser bloqueada, mas ela vai ficar hipofuncionante. Ela diminui a sua função, ela vai diminuir a potência dela. Então, eu começo a reabsorver menos potássio para dentro da minha célula. Então, eu começo a acumular mais potássio em líquido extracelular. Poxa, Thiago, legal, tá aumentando muito o potássio ali, né? Tá aumentando bastante o potássio. E aí vem um terceiro detalhe que a gente tem que entender aqui. Pessoal,
Eu não falei que os corpos cetônicos são ácidos, certo? E o ácido é hidrogênio. E uma das formas que a gente tem de tentar combater a acidose, um dos mecanismos de tampão que a gente tem para tentar combater esse excesso de hidrogênio no nosso corpo, é a bomba de hidrogênio potássio ATPase, tá certo? O que que essa bomba faz? Ela joga hidrogênio para dentro da célula e joga potássio para fora da célula para tentar compensar essa elevação do potássio no primeiro momento. E aí eu tenho mais potássio para fora da minha célula. Pô, Thiago, bacana, entendi. Então eu vou ter um aumento da osmolaridade, com uma glicemia elevada, com um sódio elevado e um potássio elevadíssimo. Certo? Não, pessoal. Não. O nosso potássio ali, geralmente ele vai estar diminuído. Por que que isso daí vai acontecer, pessoal? Aí a gente tem que ir lá para o nosso rim para conseguir entender. Lembra que o rim ele é responsável pela filtração do nosso sangue. Se eu tenho muita glicose no meu sangue, tá certo? Lembra que a glicose ela é filtrada normalmente pelos nossos néfrons, porém toda glicose filtrada deve ser reabsorvida. Porém, eu tenho um limiar de reabsorção da minha glicose. O que seria esse limiar? Vamos supor, se eu não me engano, seria 320 miliosmols por litro, que é o limiar de reabsorção da glicose nos nossos túbulos proximais ali, tá certo? Então eu filtro a glicose lá na minha cápsula de Bowman, tá certo? Aí essa glicose começa a correr no túbulo contorneado proximal e aí eu reabsorvo toda essa glicose para o meu líquido extracelular, tá certo? Eu tiro ela de dentro do túbulo e devolvo ela para o meu sangue. O problema é o seguinte, quando a glicose está muito aumentada no meu sangue, eu vou filtrar muita glicose no meu rim. Se eu filtro muita glicose no meu rim, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter uma filtração de glicose maior do que 320. Eu vou ter uma filtração de glicose, por exemplo, um exemplo besta aqui, de 500 miliosmols. E eu vou ultrapassar esse limiar de reabsorção. Eu consigo reabsorver 320, mas eu tenho 500. Então, eu vou reabsorver tudo o que pode e o que não pode vai continuar dentro dos meus túbulos, tá certo? E aí eu acabo gerando, olha o problema, eu acabo gerando um aumento da osmolaridade dentro dos túbulos contorneados lá do meu néfron, tá certo? E se eu aumento a osmolaridade dentro dos túbulos contorneados dentro do meu néfron, eu começo a puxar água lá do meu líquido extracelular para dentro do meu túbulo, tá certo? E aí isso aumenta a diluição de água dentro do meu túbulo, fazendo com que eu aumente a eliminação de água do meu corpo através de urina. Então eu tenho uma poliúria osmótica acontecendo ali, tá certo? E nessa poliúria osmótica, quem vai embora junto com a água? O potássio, galera. Então a gente vai ver que o potássio geralmente vai estar diminuído numa cetoacidose diabética. E aí que é um grande problema que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o tratamento. Só para facilitar um pouco a vida de vocês aí, eu sei que ficou um pouco bagunçado, vamos entender. Eu vou tentar desenhar rapidinho só para que vocês entendam aqui. Ó. Pensa que aqui a gente tem o nosso néfron, tá bom, pessoal? Então tem o nosso néfron aqui e aqui é o túbulo proximal, tá bom? O que acontece? Eu falei que a filtração da glicose, toda a glicose filtrada, ela vai passar pelos meus túbulos proximais e será reabsorvido para leque, tá certo? Porém, eu tenho um limiar da glicose, então eu consigo filtrar até 320 miliosmols, que é o que eu vou conseguir reabsorver tudo. Se eu filtrar 500 miliosmols, então eu reabsorvo, então eu vou estar reabsorvendo 320 e os 180 que eu não vou conseguir reabsorver vai ficar dentro do meu túbulo. Então isso daqui vai aumentar a osmolaridade dentro do meu túbulo, por causa da glicose. Aumenta a osmolaridade dentro do meu túbulo, isso começa a puxar a água que está em leque para dentro do meu túbulo, diluindo o filtrado glomerular. E aí isso daqui depois vai embora no formato de urina, tá certo? Então, a gente vai eliminar
muita água do nosso corpo. A gente vai eliminar muita água. E junto com essa água, quem que vai estar indo embora? Glicose. Então a gente vai ter uma glicosúria. E também, no caso, o potássio também vai estar indo embora. Então a gente vai estar eliminando todo aquele potássio que saiu da célula, que deveria ficar no nosso extracelular, ele não fica, ele vai embora na nossa urina. Por isso, pessoal, que geralmente na CAD, o potássio ele vai estar diminuído, tá certo? A gente tem uma hipocalemia. Nem todo mundo vai ter hipocalemia, tudo depende do grau de afetação dessa cetoacidose diabética aí. Se for muito grave, o potássio vai estar lá embaixo. Às vezes o potássio pode estar normal e às vezes o potássio pode estar até elevado porque já pegou naquele primeiro momento que o potássio começou a sair, a gente já descobriu o caso da pessoa, né? Então a gente pode ter as três situações, do potássio elevado, do potássio normal e do potássio diminuído. O que me preocupa mais é o potássio diminuído, tá bom, pessoal? Então, basicamente, de uma forma assim, meio que resumida, essa é a fisiopatologia da cetoacidose diabética, tá certo? Pessoal, e como a gente vai tratar isso daí? Certo? Chega o paciente lá, pô, desconfiei, como que eu vou tratar uma cetoacidose diabética? Eu vou tentar trazer de forma simplificada para vocês aí o tratamento da cetoacidose diabética, tá bom, pessoal? Então, eu sei que é um pouco mais profundo, assim, a gente foge um pouco da fisiopatologia, mas vamos tentar entrar nesse tratamento aí. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o tratamento da cetoacidose diabética, ele vai ser VIP, tá certo? É um tratamento VIP, é isso que eu quero que vocês lembrem, ó. O V de volume, o I de insulina e o P de potássio. Dar volume, dar insulina e corrigir o potássio, mas cada um no seu momento. Cada um no seu momento. Cuidado, 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 cuidado. Tá bom? É aqui que eu quero que vocês tenham cuidado, porque cada um tem a hora certa de você entrar. Beleza? Então, como que a gente vai dar, então, o diagnóstico de uma cetoacidose diabética? Pô, beleza, eu já estou desconfiando de uma cetoacidose diabética, mas eu preciso confirmar que esse paciente ele está numa cetoacidose diabética, tá certo? Então, o diagnóstico da nossa cetoacidose diabética, pessoal, ele vai se dar geralmente assim, ó, uma glicemia maior a 250 miligramas por decilitro, tá certo? Então a glicemia tem que ser maior do que 250 miligramas. Eu tenho que ter um pH menor do que 7,3, tá certo? Eu tenho que ter um bicarbonato menor do que 15, algumas literaturas usam 18, tá certo? Aí vai depender de vocês. E eu tenho que ter, cetonúria, pelo menos 3 cruzes em 4, e cetonêmia, tá certo? Que é corpos cetônicos na urina e corpos cetônicos no sangue. Então, esses são os parâmetros que eu vou fazer diagnóstico da cetoacidose diabética. Olhei lá, fiz uma gasometria do paciente, fiz um exame de sangue, uma coleta, peguei o exame de urina, um EAS, um exame simples de urina, e achei isso daí, pô, beleza, fechei o diagnóstico de CAD. Então, agora, vamos tratar esse paciente, tá certo, pessoal? Primeira coisa, o primeiro pilar do tratamento da cetoacidose diabética, certo? O primeiro pilar aí da cetoacidose diabética. Dar volume para o meu paciente. Então, eu preciso dar volume. Por quê? O que a gente tem que pensar? Eu não falei para vocês que aumentava a glicemia desse paciente? Então, se aumenta a glicemia, aumenta a osmolaridade do líquido extracelular do sangue desse paciente. Então, o que eu preciso fazer como primeiro fator é diminuir isso daí. Diminuir, por quê? Diminuindo essa osmolaridade, dando volume, eu vou facilitar até para a ação da insulina depois, no segundo momento. Com essa osmolaridade diminuída, a insulina ela vai conseguir trabalhar mais facilmente. Isso daí está comprovado em estudos já.
Tá certo? Então, eu vou dar volume. Mas eu vou dar qualquer volume para esse paciente? Não. Tá certo, pessoal? Não. Tudo vai depender do que a gente vai encontrar. Por isso que a gente também tem que dosar o sódio e o potássio do paciente, tá certo? Então, eu preciso dosar o sódio e o potássio do meu paciente para eu saber que volume que eu vou dar, que hora que eu entro com a insulina e tudo mais. Então, se tratando de volume, a gente tem que olhar para o sódio, tá bom? Então, a gente tem que olhar para o sódio. Pessoal, se o sódio desse paciente estiver diminuído, tá certo? Se ele estiver diminuído, na hora que a gente faz lá, pede os eletrólitos e vê que o sódio está diminuído, na realidade esse sódio provavelmente vai estar normal, tá certo? Ele vai estar normal. Então eu posso fazer soro fisiológico a 0,9% para esse paciente aí. E aí eu vou correr um volume aí de 1 a 1,5 litro em 2 horas. Tá bom, pessoal? Vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso daí, tá bom? Agora, se o sódio do paciente estiver normal ou aumentado, tá certo? A gente não vai usar o soro fisiológico direto. A gente vai usar a solução salina a 0,45, tá certo? A 0,45%. Para quem não sabe como faz a solução salina 0,45, você vai pegar metade de soro fisiológico e metade de água destilada, tá certo? Então, ó, vou até colocar aqui, ó, metade de soro fisiológico a 0,9 e metade de água destilada. Faço essa mistura e aí eu tenho a solução salina 0,45, tá bom, pessoal? Por que eu estou falando isso daqui? Porque tem um pequeno detalhe que é o seguinte: quando eu tenho o aumento dessa osmolaridade aqui, a gente acabou de ver, ó, que quando eu tenho a minha célula, aumentou a minha osmolaridade em leque, eu não começo a puxar a água de dentro da célula para fora. O meu sódio, pessoal, ele vai estar normal. Ele vai estar normal. E o que vai acontecer? Eu aumentando a água, eu começo a promover uma hiponatremia dilucional. Tá certo? Dilucional. Ou seja, o meu sódio diminui por causa do tanto de água que eu estou jogando para o líquido extracelular. Tá certo? Então, na real, o meu sódio não diminuiu. O que aumentou foi a água em leque. Tá certo? Então, eu teria que corrigir o meu sódio para eu saber o valor real do meu sódio em líquido extracelular. E como seria essa correção? A gente vai pensar o seguinte, ó. A gente vai pensar que a nossa glicemia basal, num valor normal, da normalidade, da bonitinha e tudo mais, ela é de 100 miligramas por decilitro, tá certo? Tá certo? Então aí a gente vai pegar 100 miligramas por decilitro. Para cada 100 miligramas que aumenta a minha glicemia, tá certo, pessoal? Eu tenho uma alteração, então, ó, altera 1,6 mecs por litro de sódio, tá certo? Então eu tenho uma alteração no meu sódio. Para cada 100 miligramas de glicose que aumenta no meu sangue, diminui 1,6 de sódio, tá certo? E aí é onde vem o pensamento. Então pensa comigo aqui agora, ó. O paciente foi lá, apareceu, você desconfiou, pediu todos os exames e nos eletrólitos dele. A hora que você viu o sódio do paciente, eu vou fazer até aqui, ó, de outra cor, tá bom? Para não confundir muito a cabeça de vocês. Vamos supor que o sódio do paciente ele era de 135, tá certo? Porém, a glicemia desse paciente ela era de 200. Um exemplo ali, um exemplo besta, facinho de entender, tá certo? A glicemia dele era de 200. Eu não falei que a minha glicemia basal era de 100, tá certo? E que para cada 100 que aumenta de glicemia no meu sangue, diminui 1,6 de sódio. Então, se eu tenho um sódio de 135, corrigindo esse sódio aí, na verdade eu vou ter 136
tá certo? 136,6 aí. Então eu tenho um aumento de 1,6. Tem pessoas que gostam de arredondar para 2. Aí, então, se você quiser arredondar para 2, então meu sódio na verdade seria 137. Tá certo? Então, aí que está o problema. Por quê? Pensa que o sódio, a gente fala que o sódio normal ele é de 135 a 145, tá certo? E aí, na hora que você fez o exame lá, pediu, veio um sódio de 145. E de repente você olhou lá, 145 está normal. Só que a glicemia do cara está 400. Beleza? A glicemia do cara está 400. Vamos arredondar para 2 para ficar mais fácil o cálculo. Pô, se o normal é 100, 400 está 300 acima. Então, se subiu 2 para cada 100 diminui 2, então eu tenho que aumentar 6 no meu sódio ali. Se é 145 e eu tenho que aumentar 6, eu vou para 151. Eu tenho uma hipernatremia, tá certo? E aí, então, por isso que eu vou usar isso daqui, a minha solução salina 0,45. Agora, se o sódio tiver diminuído, pessoal, na hora da correção, provavelmente o meu sódio vai estar normalzinho aqui. Entenderam? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que dar no tratamento da cetoacidose diabética. Dar volume e de acordo ao sódio do paciente. Sódio normal, tá certo? Ou aumentado, dou solução salina a 0,45. Sódio diminuído, eu posso dar soro fisiológico a 0,9. Qual é o volume? De 1 a 1,5 litro em 2 horas que você pode correr nesse paciente aí. Na prática, vocês vão ver que é um pouco diferente. Nem sempre a gente vai ter tudo bonitinho ali pra gente, tá certo? Então, muitas vezes a gente já começa direto com a solução fisiológica. Mas, falando de forma teórica, correta, seria assim, tá certo, pessoal? O segundo cara que a gente tem que ver agora é o seguinte, o momento exato de entrar com a insulina, tá certo? Então, quando que eu vou entrar com a insulina para esse paciente aí? É o seguinte, tudo vai depender do potássio, tá certo? Tudo vai depender do potássio. Então, a gente precisa ver o nosso potássio. Eu preciso ver o meu potássio ali. E aí eu tenho 3 pontos diferentes ali do meu potássio. Eu posso ter um caso que o meu potássio ele vai estar elevado ali, no caso, maior que 5,2, tá certo? Maior que 5,5, depende da literatura, depende do laboratório. Vamos colocar o 5,2 aqui como um potássio elevado, tá certo? A gente já sabe, isso aqui é uma fase muito aguda, que é aquele primeiro momento que o potássio começa a sair da célula, tá certo? A gente pode ter também um potássio entre 3,3 e 5,2, tá certo? Que aí a gente fala que o potássio ele está num limiar normal, beleza? E a gente pode ter um potássio menor que 3,3, tá certo, pessoal? Aí vem um detalhe interessante. Aqui vem um detalhe interessante. De acordo com o potássio, é que eu vou fazer a minha insulina. Se o meu potássio estiver desregulado, primeiro eu vou regular o potássio, depois eu vou dar a insulina, tá certo? Então, ó, se o potássio estiver muito elevado, que nem a gente está fazendo aqui, a gente está vendo nesse primeiro exemplo, o que eu vou fazer? Espera. Eu espero o meu potássio abaixar aqui, tá certo? Eu espero o meu potássio abaixar. Ah, Thiago, mas o potássio, se ele está alto, eu já não posso dar insulina? Sim, aqui eu já posso dar insulina, tá bom, pessoal? Nesse primeiro momento, eu já posso entrar com a insulina. E a gente já vai entender o porquê disso daí. Se o meu potássio estiver no rango normal ali, de 3,3 a 5,2, aqui, galera, eu preciso fazer um cheirinho de potássio, tá certo? Eu preciso usar KCl aqui. E a gente vai usar aquela KCl a 19,1%, tá bom? 19,1%. Só que eu não vou usar uma ampola inteira nesse caso aqui. Eu vou usar apenas meia ampola. Tá certo? Só meia ampola. Por quê? Só para eu manter o padrão do meu potássio ali, a gente já vai entender o porquê disso daí. Agora, se o meu potássio ele está menor do que 3,3, pessoal, eu tenho que regular o meu potássio. Ah, e aqui também ó, eu já posso entrar com a minha insulina, tá bom? Aqui eu também já posso fazer insulina. Beleza? Agora, se o meu potássio ele estiver menor do que 3,3, eu tenho que
regular. Eu tenho que aumentar esse meu potássio. E eu vou usar a própria KCl também. A KCl é 19,1%, tá certo? Só que aqui eu vou usar uma ampola inteira, tá bom, pessoal? Aqui eu uso uma ampola. E aí tá o detalhe. Eu só vou começar a insulina nesse caso quando o meu potássio ele regularizar, tá certo? Quando o meu potássio estiver normal. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, é esse detalhezinho aí. Por que a gente está falando tanto do potássio e tanto de começar a esperar o potássio regularizar? Porque, pessoal, é o seguinte, a insulina, se vocês não lembram da aula de endócrino, a insulina, ela estimula o potássio a entrar na célula. Lembra? Ela estimula o potássio a entrar na célula, pessoal. Então pensa, se eu já tenho uma hipocalemia e dou insulina para esse paciente, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir mais ainda o potássio dele. Diminuindo muito o potássio, lembra que o potássio ele trabalha lá na repolarização dos nossos músculos. E principalmente quem a gente tem que pensar? No músculo cardíaco. Eu vou gerar um ataque à arritmia. Eu vou fazer esse cara parar. Ele vai parar na minha frente, entendeu? Então por isso que eu tenho que controlar o potássio desse paciente. Tá certo? Quando ele estiver num valor normal, no rango normal, aí sim eu começo a insulina. Tá bom? Então esse é o detalhe. E um detalhezinho extra que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nesse primeiro exemplo que eu dei para vocês aqui, quando eu tenho uma hipercalemia, quando o potássio ele entrar no valor normal aqui, ó, entre 3,3 e 5,2, eu começo a fazer a KCl 19,1 para ele também, porque eu vou dar insulina e eu vou diminuir o potássio desse cara. Então, eu tenho que manter, mesmo quando o paciente está controlado no rango normal ali entre 3,3 e 5,2, eu tenho que manter ele com KCl, meia ampola. Tá certo? A diferença é, se eu tenho uma hipercalemia, eu espero de chegar no valor de rango e faço meia ampola, e aí eu vou controlando. Se ele está com hipocalemia, eu faço uma ampola, faço ele chegar no rango e vou controlando com a KCl meia ampola depois, tá certo? Então é assim que a gente vai estar trabalhando com esses carinhas aí, é isso que a gente vai estar fazendo com esse paciente, entendeu? A gente já entendeu por quê. Dando insulina eu vou diminuir o potássio do meu paciente, então é isso que a gente tem que se atentar sempre, tá certo, galera? Então, sempre se atentem a esse ponto aí. Então, olha só. Primeira coisa de tudo, a gente dá o volume. Segunda coisa, controla o potássio, tá certo? Controla o potássio. Dependendo do potássio, eu já posso começar a insulina ou eu tenho que primeiro corrigir o potássio para depois começar a insulina. Tiago, e onde eu vou colocar esse potássio? Vou fazer ele em bolos? Vou fazer ele direto? Não, a gente vai colocar ele lá naquela solução que a gente fez no começo ali agora, no volume, né? Então, se era soro fisiológico a 0,9, eu coloco essa ampola de KCl aí nesse daqui. Ou se era a solução salina a 0,45%, eu coloco a KCl nessa solução. Então depende qual solução que eu estou usando, eu só coloco a KCl, só coloco esse potássio para fazer a correção. Beleza, pessoal? Agora, corrigir o potássio é que a gente vai para o terceiro ponto, que é a insulina, tá certo? A gente vai para o terceiro ponto, que é a insulina. Beleza? E como que a gente vai fazer essa correção de insulina no paciente? Não tem muito segredo. Aqui, pessoal, a insulina, ela não é a mesma dose que a gente usa para um paciente que faz insulinoterapia, tá bom? A dose ela é menor aqui, beleza? A dose da insulina que a gente vai fazer para controlar esse paciente ela é de 0,1. Tem uns que colocam até 0,15. Eu vou trabalhar com o valor de 0,1 que eu acho mais seguro, tá bom? 0,1 unidades internacional por quilo, tá bom? E olha só que legal. Aí a gente vai ter duas formas de aplicar essa insulina. Lembrando que a insulina aqui é a regular. Beleza, pessoal? Então a gente vai estar usando a nossa insulina regular aqui, beleza? Então o que acontece? Como que eu vou calcular aí? Exemplo besta. Paciente pesa 60 quilos. Paciente que pesa 60 quilos, galera, o que vai acontecer?
eu simplesmente vou fazer o seguinte, 60 vezes 0,1 vai dar 6 unidades internacionais de insulina regular que eu vou ter que usar nesse paciente. Só que eu não vou usar só isso daí, tá certo? Eu vou ter que usar 2 vezes isso daí, só que de 2 formas diferentes, tá certo? Então, eu vou fazer 6 unidades internacionais em bolos intravenoso. Olha só que loucura, eu já soca direto 6 UI dentro da veia desse cara aí. Direto. Tá certo? Soquei 6 UI, beleza. E os outros 6 UIs, eu vou estar passando em 1 hora, a cada 1 hora, tá certo? Por bomba de infusão contínua. Olha só que legal. Então eu vou passar 6 UIs em bolos já direto de insulina regular e 6 UIs por hora por bomba de infusão contínua. Tá certo, pessoal? Eu não sei se ficou claro isso para vocês. Ah, Thiago, mas como que eu vou calcular aí a insulina para jogar para bomba de infusão contínua? Vamos entender como fica fácil da gente calcular como que a gente poderia fazer isso daí? A gente pode pegar um sorinho fisiológico, tá certo? A gente pode pegar um sorinho fisiológico. Então, se eu pegar um sorinho de 250 ml e colocar dentro desse soro 25 UIs de insulina, vocês concordam comigo que a cada 10 ml eu vou ter 1 UI de insulina? Olha só que legal. Se a cada 10 ml eu tenho 1 UI de insulina, então eu vou lá na minha bomba de infusão, programo ela para quê? Para passar 60 ml por hora. E aí eu vou estar passando quanto? Eu vou estar passando 6 UIs por hora. Agora, se vocês quiserem facilitar mais ainda, pega um sorinho de 100, tá certo? E coloca 100 UIs de insulina lá dentro. E aí o que eu vou ter? A cada 1 ml eu tenho 1 UI de insulina, uma unidade de insulina. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha bomba de infusão contínua e controlo ela para 6 ml por hora. E aí assim eu consigo passar isso daí, galera. Então, ó, vamos recapitular tudo que a gente fez aí. Eu não sei se ficou claro para vocês até aqui no momento. Vamos recapitular tudo que a gente fez. Primeira coisa que a gente fez, volume. Tá certo? A gente fez volume de 1 a 1,5 litros em 2 horas. Dependendo do sódio. Então, no volume a gente tem que olhar para quem? Para o sódio, pessoal. Segundo passo, a gente olhou para o potássio. Tá certo? Não vou nem colocar isso aqui. A gente olhou para o potássio. O que a gente fez? Olhou se ele estava normal, se ele estava aumentado ou se ele estava diminuído. Então, a gente fez a correção do potássio. Quando o potássio estava corrigido, que a gente entrou no passo 3, que era a nossa insulina. Beleza? A uma dose de 0,1 unidades por quilo, sendo metade, né? Perdão, metade não, pessoal, porque não vai dar metade aqui, né? Sendo uma dose em bolos intravenoso e uma dose por hora em bomba de infusão contínua, igual a gente acabou de explicar ali, tá certo? E assim a gente vai controlando a nossa cetoacidose diabética. E aí, a cada quanto tempo que a gente vai fazer o controle desse paciente, pessoal? A cada 1 hora eu preciso estar controlando esse paciente. A cada 1 hora eu preciso controlar o paciente. E a melhor maneira de controlar o paciente, pessoal, vai ser através da gasometria arterial, tá certo? Porque às vezes a gente usa aquela fitinha lá de urina, né, para medir lá o ácido acetoacético, né? Só que ela não é muito fidedigna, porque conforme a gente vai regulando a cetoacidose do paciente, o ácido beta-hidróxido butírico ele começa a ser convertido em ácido acetoacético. Então, se ele é convertido em ácido acetoacético, o beta-hidróxido butírico diminui, mas o acetoacético aumenta.
Então, o valor que eu vou ter na minha fitinha, ele não vai ser fidedigno, ele não é fidedigno. Então, a melhor forma de controlar é através da nossa gasometria arterial, tá bom, pessoal? E aí a gente vai controlando esse paciente. E como que vai funcionar o controle? Vamos supor aí, a gente diagnosticou que o cara tinha uma CAD. Então, ele tinha uma CAD? A resposta era sim, tá bom? Ele tinha uma CAD. Então, a gente fez lá os diagnósticos, a gente viu. Quanto era a glicemia ao ingresso? A glicemia do paciente ao ingresso, vamos supor que ela era de 500 miligramas por decilitro. Tá certo? A nossa função era diminuir a glicemia, diminuir os corpos cetônicos e controlar o nosso paciente. Beleza? Eu falei que a gente tem que fazer um controle rigoroso desse paciente a cada 1 hora. Tá certo? A cada 1 hora eu preciso controlar esse paciente. Para quê, pessoal? Porque a hora que eu chegar na glicemia de 250 miligramas por decilitro, a gente vai ter uma pequena alteração aí, tá certo? Então, ó, eu tenho que controlar cada 1 hora, por quê? Quando eu tiver uma glicemia de 250 miligramas por decilitro, a gente vai mudar o nosso esquema aqui, tá certo? A gente vai mudar o nosso esquema. Beleza? E eu já vou explicar isso para vocês. Eu vou apagar essa página e vamos fazer de novo. Ó. Pensa que, beleza, o cara entrou com 500, agora ele está com uma glicemia de 250. Tá certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu continuar abaixando muito essa glicemia do paciente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer hipoglicemia. E isso a gente não quer, pessoal. A gente não quer que esse paciente faça uma hipoglicemia, tá certo? Então, chegou no 250. Esse daqui, alguns falam de 250 a 300, tá bom? Eu gosto desse valorzinho de 250 aqui. Chegou no 250, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai adicionar solução glicosada a 0,5%. Oh, perdão, mas a 5%. A 5% nesse paciente. A gente vai dar glicose para esse paciente, para ele não fazer hipoglicemia. E aí como que vai ficar a nossa mistura? Vocês podem pegar lá ó, um sorinho de 250 ou 500 de soro fisiológico a 0,9 mais um sorinho de 250 ou 500 de soro glicosado a 5%. Se eu peguei de 250 de soro fisiológico, eu pego 250 de soro glicosado. Se eu peguei 500 de soro fisiológico, eu pego 500 de glicosado. Misturo os dois e vou dando para esse paciente. Que legal, hein, Thiago? Só isso? Não. Aí, a partir daqui, a partir desses 250, eu também vou diminuir a insulina desse cara. Eu vou diminuir a insulina desse cara aqui, ó, pela metade, tá bom, galera? E aí, o que vai acontecer aqui? Se eu estava usando 6 unidades por hora, a partir do momento que eu diminuo aqui, eu vou diminuir para metade. Então, eu vou começar a utilizar 3 unidades de insulina por hora a partir de agora, tá certo? Então, eu vou diminuindo a insulina, vou dando glicose para quê? Para que esse paciente não faça hipoglicemia. E até quando eu vou fazer isso daí? Eu vou estar controlando. Eu falei que a cada 1 hora eu vou estar controlando esse paciente, tá certo? Então, a cada 1 hora eu vou estar controlando. E aí, o que vai acontecer? Quando eu vejo que já está nesse valor dos 250 ali, ele já está bonitinho ali, ó. Então, a hora que ele chegar num valor que eu tenho um pH maior que 7,3, uma glicemia de aproximadamente ali 200 a 250, que eu tenho um bicarbonato maior a 18 e que eu já não começo mais a apresentar cetonúria nem cetoanemia, tá certo? É a hora que eu já vou começar a pensar em tirar a insulina desse paciente. Só que aí tem um detalhe interessante, tá certo? Tem um detalhe interessante. Nesse momento que está acontecendo aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou reintroduzir a alimentação para o paciente,
Então, eu volto a dar alimentação, eu volto a dar comida para o paciente e vou pensar em tirar a insulina por bomba de infusão. Eu vou pensar em tirar essa insulina aqui, ó. Eu quero tirar ela. Porém, para eu tirar essa insulina, eu preciso fazer outro tipo de insulina. Então, eu vou começar a aplicar a insulina subcutânea. Eu faço a aplicação daquela insulina que ele já usava, que ele deixou de usar, né? Eu volto a usar a insulina subcutânea nesse paciente. O detalhe é que a insulina subcutânea ela é uma insulina de depósito, então ela demora um tempo para ela cair na nossa circulação. Tá certo? Então, eu não posso já fazer a aplicação da insulina subcutânea e já de cara tirar a minha bomba de infusão. Então, eu faço a insulina subcutânea, eu espero aproximadamente ali de 1 a 2 horas até aquela insulina subcutânea começar a fazer o efeito. Aí eu vou lá e desligo a minha insulina da bomba de infusão e tiro o meu sorinho ali. Tá certo, galera? E aí a gente vai deixar o nosso paciente bonitinho, isso numa vida real, num mundo perfeito, tá certo? Então, é assim que a gente controla um paciente com uma cetoacidose diabética. Combinado, pessoal? Só para a gente terminar nossa aula rapidinho, a cetoacidose diabética ela pode gerar algumas complicações. Eu só queria falar as complicações para vocês aí, ó, rapidão. Essas complicações que a gente tem da cetoacidose diabética pode ser a seguinte: pode gerar trombose. Não se sabe muito bem o mecanismo aí, mas acredita-se que pelo um fator de uma inflamação sistêmica pode gerar essa trombose, né? Uma trombose venosa profunda evoluindo com uma TEP. Olha que loucura. Então, por isso que pode ser perigoso, tá certo, pessoal? Eu posso gerar uma hipocalemia grave, tá certo? Eu posso gerar um quadro conhecido como edema cerebral, tá certo? E também eu posso gerar um quadro conhecido como mucormicose, tá certo? Essa mucormicose aqui, galera, que é uma síndrome rinocerebral, tá certo? É uma síndrome rinocerebral destrutiva. São fungos que que estão ali na mucosa da nossa via aérea superior, que nesse caso de cetoacidose eles conseguem penetrar e eles entram até os ossos, destruindo os ossos, destruindo inclusive o olho mesmo, eles conseguem atingir o olho, eles conseguem destruir um monte de coisa e pode inclusive levar à morte, tá certo? O tratamento para isso daí é a anfotericina B, mais o desbridamento, tá certo? Mas eu queria falar um detalhezinho sobre o edema cerebral aqui. O que acontece para ter um edema cerebral? Então, galera, é só uma questão de fisiologia mesmo aqui. O edema cerebral ele vai acontecer pelo seguinte. Lembra, agora voltando lá no começo, quando a gente tem uma cetoacidose diabética, a gente não tem um aumento da osmolaridade do nosso leque, beleza? Quando aumenta a osmolaridade de leque, eu vou até fazer o desenho para vocês. Pensa que eu tenho a célula, aumenta a osmolaridade de leque, eu começo a puxar a água de dentro da célula para fora, para o líquido extracelular. E essa célula ela começa a murchar, tá certo? Para que não tenha um desequilíbrio entre o neurônio e o meu líquido extracelular, eu consigo lançar a mão, os meus neurônios conseguem lançar mão de produzir alguns carinhas aí que vão aumentar dentro da nossa célula, tá certo? E esses carinhas aí, ó, no caso a gente vai ter a taurina, que começa a aumentar, a gente tem a balaína, tá certo? A gente tem o mioinositol, se eu não me engano, que é outro carinha que a gente consegue aumentar aí dentro da nossa célula. E esses caras, eles conseguem aumentar a osmolaridade de dentro da minha célula. Tá certo? Então, eles aumentam a osmolaridade dentro da minha célula. A gente vai chamar esses caras aqui, ó, de osmóis e diogênicos. Tá certo? São alguns osmóis que eles vão estar ali para controlar a osmolaridade de dentro da célula, para não deixar que a osmolaridade intracelular fique muito discrepante de extracelular.
Por que eu faço isso? Porque se eu aumento a osmolaridade de dentro da minha célula, eu consigo puxar a água de volta para dentro da minha célula. No caso aqui a gente está falando do neurônio. Tá certo? Do neurônio. E aí eu consigo manter um equilíbrio de osmose ali. Tá certo? Eu consigo manter um equilíbrio de osmose. Aí o que acontece? Em alguns casos, principalmente em crianças, isso acontece principalmente em crianças e que precise de usar bicarbonato para controlar a acidose dessa criança. Lembrando que a gente não faz bicarbonato para controlar uma cetoacidose diabética. A gente só vai usar bicarbonato numa cetoacidose diabética se o pH for menor. Se eu tiver um pH de 6,9, tá certo, galera? Que é um pH que já está quase incompatível com a vida. Só que a gente vai fazer só um cheirinho de bicarbonato ali, 100 mg de bicarbonato, tá certo? Então, em crianças que eu precise fazer o pH, eu acabo alterando muito rápida essa função osmolar que está acontecendo aí, essas compensações, tá certo? E olha só que loucura. Nessa compensação muito rápida, eu começo a eliminar muito rápido a minha glicose, começa a entrar muito rápido dentro da minha célula, tá certo? Eu começo a eliminar muitas coisas aí e o que acontece? Diminui a glicose do meu leque, automaticamente eu estou diminuindo a osmolaridade. Então, diminui a osmolaridade. Se diminui a osmolaridade, sobra o quê? Muita água no meu líquido extracelular, tá certo? E essa água, agora que eu tenho um neurônio hiperosmolar, essa água vai querer entrar dentro do meu neurônio, tá certo? E vai inchar o meu neurônio. Inchando o meu neurônio, incha todo o meu cérebro, pessoal. Pensa que isso está acontecendo a nível de todo o cérebro, tá certo? Então, olha o risco de você resolver muito rápido o problema da pessoa. Por isso que a gente não pode resolver em uma hora. É um quadro que a gente demora horas para conseguir resolver. Porque se eu baixar muito rápido a glicemia, eu diminuo a osmolaridade de leque, aumenta muito a água de leque, e essa água vai entrar no meu neurônio e vai gerar um aumento, vai fazer com que a célula inche. A célula inchando, pessoal, o que vai acontecer? Edema cerebral. Edema cerebral. Edema cerebral. E aí, se a gente olha lá para a nossa base do crânio, lembra que a gente tem um pequeno forame lá, conhecido como forame magno, pessoal? O que vai acontecer? Esse forame magno aqui é a comunicação entre o encéfalo e a nossa medula espinhal, tá certo? E bem ali na transição a gente tem um cara conhecido como bulbo, bulbo raquídeo. Olha que loucura. Se esse bulbo ele começa a tentar, se eu tenho um edema cerebral, pensa que o cérebro está aumentando dentro da minha calota. Ele tenta empurrar para algum lugar, tem que sair. O único local de saída que eu tenho é o forame magno, tá certo? E aí o primeiro cara a sair é o bulbo, que vai ficar impactado nesse forame magno. Quando o bulbo fica impactado nesse forame magno, o que vai acontecer? Lembra que no bulbo, pessoal, eu tenho o centro respiratório e o centro vasomotor. Impactou, comprimiu, eu vou fazer com que esses dois caras parem de funcionar. Tá certo? Isso daqui vai chamar de... esse nome, quando eu tenho um edema cerebral e eu empurro o bulbo para fora, a gente vai chamar de herniação. Alguns chamam de herniação uncal, tá certo? Herniação cerebral, depende, mas é uma herniação, ele vai tentar, o cérebro vai tentar sair para algum lugar. E aí o bulbo vai ficar impactado no forame magno e ele vai comprimir o centro respiratório e o centro vasomotor e eles deixarão de funcionar. Não controlo a respiração, não controlo o meu coração. Parada cardiorrespiratória, quadro gravíssimo que leva à morte aí. Tá certo, galera? Então, basicamente isso era o que eu queria falar com vocês aí sobre cetoacidose diabética. Eu sei que a nossa aula passou um pouquinho dos limites, né? Foi um pouco mais comprida do que eu esperava, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado, espero que consigam entender, tá bom? Se vocês gostaram aí, deixa o seu like, deixa um joinha, curta o nosso canal aí. Se quiser me dar uma ajuda também no Pix aí, galera, para a gente tentar melhorar o nosso canal aí, ficaria muito feliz, tá bom? E é isso, nos vemos na próxima, até mais!